Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos que estão conosco mais uma vez, neste ensino da palavra, pois estamos aqui para gravar, produzir mais um vídeo sobre a palavra do único e verdadeiro Deus. Eu louvo a Deus, meu amado, que estão conosco neste dia. Eu louvo a Deus pela vossa vida e peço que você fique até o final deste vídeo, pois hoje nós queremos falar de dois, e apenas só dois homens que nasceram sem nenhum pecado, sem nenhuma influência do pecado, fora do sistema do pecado deste mundo. De todos os milhares e milhares e milhares de pessoas que nasceram nesta terra, somente esses dois não foram criados, não tiveram influência de nenhum tipo de pecado, nem direto e nem indiretamente. Mas antes de nós começar a estudar, quero, como é de costume, te convidar a clicar embaixo do vídeo, aqui em vermelho, está escrito inscrever-se. Você clica ali e será inscrito como o novo irmão amigo que estará nos ajudando. Inscrito recebendo os vídeos diários ou semanalmente que nós estamos fazendo. Estamos agora com o propósito de chegar a 1000 inscritos. E eu quero contar com a vossa ajuda. Quero pedir a você me ajudar que nós possamos conseguir os 1000 antes do final do ano. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário e você estará nos ajudando muito. Então hoje nós queremos falar de dois homens que nasceram sem pecado. Que é Adão, o primeiro homem criado no Jardim do Éden pelo próprio Deus. A única criatura que foi criada através das suas mãos. As demais, Deus criou tudo pela sua palavra criativa, o haja de Deus. Deus falava haja e as coisas iam sendo criadas pela sua palavra. Mas o homem, Deus, a Bíblia diz, desceu no jardim e não criou o homem do barro da terra, como muitos dizem, mas o homem foi criado do pó da terra. E o segundo homem que foi criado sem nenhum pecado foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Adão, no início, e Jesus, os únicos dois homens que nesta terra foram criados e não tiveram influência e não foram envolvidos pelo pecado no seu nascimento. Hoje nós vivemos cercado de quase 8 bilhões de pessoas. E todas essas pessoas são pecadoras. Foram influenciados pelo pecado de Adão e Eva. O pecado original. Queira ou não queira, nós fomos gerados de uma influência adâmica. Então, nós não pecamos simplesmente nos tornamos pecador. Nós somos pecadores e pecamos. E isso foi herdado do primeiro homem, Adão, da primeira criatura, da primeira humanidade lá no jardim. Mas Adão nasceu perfeito. Adão nasceu sem nenhum pecado. A Bíblia diz que Deus criou ele perfeito, em santidade. Ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Não havia nenhum sistema de pecado. Não havia influência de pecado onde Adão foi criado. Mas a Bíblia diz que o próprio diabo enganou Adão e Eva no jardim. Adão e Eva, até aceitar a palavra do diabo, eles eram puros e santos. Mas eles aceitaram a palavra do diabo. Eles aceitaram o ensinamento do diabo e rejeitaram o ensinamento de Deus. Deus disse, não comerás. E o diabo disse, pode comer, que não vai morrer. Eles preferiram dar ouvido para o diabo do que ouvir a Deus. Parece até os nossos dias, né? E hoje você sai numa Bíblia, para numa esquina e começa a pregar o evangelho, as pessoas passam rindo, debochando. Mas pode estar alguém contando uma piada, fazendo gracinha com palavrões, ou alguma pessoa desnuda no seu corpo, ao redor enche. Assim foi lá também na crucificação. Perguntaram, vocês querem Jesus ou querem Barrabás? A maioria pediram por Barrabás. A humanidade corrompida, ela é declinada ao pecado e prefere as coisas do pecado. Por isso que as igrejas não andam lotadas. As igrejas de Jesus, que pregam a verdade, não são igrejas que andam lotadas. Porque Jesus ele vem para transformar as vidas. E o mundo vem para agregar a humanidade em uma corrupção pecaminosa. E Adão e Eva se corromperam e foram envolvidas
e pecaram. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E eles foram expulsos do jardim do Éden. E a sua geração, que foi formada toda a humanidade, foi uma geração corrompida e pecaminosa. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Já o segundo homem, que é Jesus Cristo, ele não nasceu como nasceu Adão. Adão não nasceu num paraíso, livre do pecado. Jesus já nasceu em uma população mundial corrompida, rebeldes, idólatra, desgarrada, corrompida. Foi nesta geração, foi neste pano de fundo que veio o menino Jesus. Mas veja o que está na Bíblia falando sobre o nascimento de Jesus. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, que eu não tenho relação com homem algum? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, este santo que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. Veja, o nascimento de Jesus foi produzido em Maria, não da Maria. Não houve uma relação sexual entre um homem, uma mulher, nascendo uma semente corruptiva, como foi o filho de Adão, não. Houve uma mulher chamada Maria, uma mulher virgem, uma jovem, e o Espírito de Deus gerou dentro do ventre dela aquele que é o Santo, Filho de Deus. Não teve uma participação da semente corrompida do homem, o sêmen. Ao contrário, a semente veio dos céus, como foi Adão, só que nasceu sem pecado algum. Só que Jesus nasceu não num jardim de paraíso, nasceu em um lugar de corrupção, um lugar de perseguição, um lugar de religiosidade corrompida, apostasiada. Mas Jesus nasceu, se cresceu e não se corrompeu por nenhuma atividade daquele tempo, não deixou ser influenciado pelo pecado, não deixou ser corrompido pelo pecado, não deixou ser influenciado pelo sistema religioso corrompido do pecado. Não, veja que diz, ele é aquele que o próprio diabo tentou. Adão e Eva foi tentado no jardim com alimento em abundância. Jesus foi tentado no deserto em jejum, com seu estômago com fome. E o diabo tentou Jesus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus disse para Satanás, combatendo as heresias que Satanás tentava corrompê-lo, disse: não tentarás o Senhor vosso Deus. E repreendeu Satanás. Nem o diabo, nem os seus demônios, nem o sistema do mundo corromperam aquele que é o Cordeiro Imaculado. Por isso Jesus pôde vencer a morte. Jesus pôde vencer a tentação do pecado, a influência do pecado, o sistema do pecado. E ele morreu como Cordeiro Imaculado. Por isso, o único que pode salvar qualquer alma é Jesus Cristo. Porque o pecado, o mundo e o diabo e a morte não têm poder sobre ele. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou. O diabo não tem nenhuma parte com ele. Nem a morte pode tocar. Por isso que somente ele pôde ir para aquela cruz e pagar o preço pelos meus e os teus pecados. Jesus morreu por toda a humanidade. Veja que diz em Mateus 11:28. Ele disse: vinde a mim todos vós. Ele convidou toda a humanidade para ser salva. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Quando fala o mundo, fala de toda a humanidade, que entregou seu Filho para que todos que nele crê sejam salvos. Veja, a predestinação de Deus é que toda a humanidade seja salva. Mas Deus dá liberdade de escolha. Deus sabe quem vai ser salvo. Mas Deus não escolhe. Deus convida a todos ser salvos. O que vai fazer a diferença entre os salvos e o perdido é a nossa decisão. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E como que nós somos escolhidos? Quando nós colocamos nossa vida na reta palavra de Deus, na bendita palavra. Quando nós obedecemos a palavra, nós somos aprovados, e somos chamados, e somos escolhidos para ser salvos. Mas daí precisamos, primeiramente, entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, o único salvador da humanidade. E o segundo, para nós ser salvo,
precisamos aceitar Jesus e permanecer na palavra de Deus. É a única forma de ser salvo. É obedecer até a morte. Obedecer até o dia da vida do Senhor Jesus. Por isso que entenda isso. Não é por igreja, não é por santos, não é por papa, não é por nenhum tipo de religião. A única maneira de ser salvo é através de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Mas não basta somente nele crer. Tem que obedecer. A Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisa colocar Jesus em prioridade como teu Salvador. Precisa fazer como Jesus falou para Nicodemos, ser uma nova criatura, nascida da água do Espírito. Não basta dizer que gosta, que crê, tem que obedecer. Se nós não obedecer a palavra de Deus, você pode estar em toda e qualquer igreja, mas o céu não será o teu destino. O teu destino será para aqueles que obedecem. A obediência nos leva até a eternidade. Por isso eu te convido, se você ainda não é salvo, aceite a Jesus como teu Salvador e comece a praticar a Bíblia Sagrada. Não fique cometendo a exolatria, a idolatria por placa de igreja. Você deve congregar numa igreja que prega a verdade e que viva a verdade. Mas a igreja em si não salva, a igreja são as pessoas. Mas o que salva é você aceitar Jesus, crer na palavra e viver a palavra. Amém? Que Deus possa te dar graça. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, agora, neste momento, eu quero te apresentar estas pessoas que me ouvem. Se houver pessoas desviadas, toca no coração para que retorne. Se houver pessoas que ainda não aceitaram, que não acreditaram na revelação da tua palavra, eu peço que ocorra o sobrenatural neste dia, nesta vida. O sangue de Jesus tem poder para te perdoar de todos os teus pecados. Amém? Deus abençoe a todos vós grandemente. Eu quero deixar meu abraço a todos. Fique com Deus. Obrigado.